Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Prova Final, para quem não sabe, é uma parceria da Rede LFG e TV Justiça. Meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil e hoje o tema abordado vai ser assistência e oposição. Para quem não sabe, assistência e oposição são duas modalidades de intervenção de terceiro. Modalidades essas de suma importância para o exame de ordem. Hoje, para quem está acompanhando as provas anteriores, tanto assistência como oposição, elas vêm caindo praticamente em todas as provas. Nosso programa é dividido em 3 blocos. Primeiro bloco, tema do dia, vou falar sobre o assunto escolhido e todas as regras pertinentes, tanto assistência como oposição. No segundo bloco, pergunte ao professor, eu vou responder dúvidas e questionamentos de alunos de todo o país. E o último bloco, X da questão, nós vamos escolher 2 perguntas anteriores, pregressas do exame de ordem, para que a gente possa enfrentar aqui e verificar o motivo que levou o examinador a responder aquela como a correta e as outras erradas. Então vamos começar agora com o tema do dia. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Então, nós vamos começar agora a trabalhar com assistência e composição. Quero já deixar claro para vocês, não são temas dos mais agradáveis, não são temas que os alunos normalmente abrem caderno, abrem livro para poder estudar em casa. Mas são temas relativamente fáceis de se visualizar. Pelo menos para o exame de ordem é fácil de visualizar, e a gente tem que trabalhar com algumas questões importantes. Para a gente poder entender, na verdade, o que vem a ser assistência, o que vem a ser oposição, a gente tem que entender o que vem a ser intervenção em terceiro. O que é intervenção em terceiro? Todo mundo sabe que quando o magistrado profere uma sentença, e essa sentença transita em julgado, ou seja, a decisão não comporta mais recurso, a decisão vai fazer coisa julgada, que na verdade é um itinerário lógico do término do processo. E aí se pergunta, a quem atinge a coisa julgada? Atinge somente as partes, autor e réu, aqueles que estão no processo. Por que atinge a parte? E somente a parte? Porque não é justo, não é correto, não é adequado você pensar que pessoas que estejam fora do processo sejam atingidas por algo que elas não puderam participar nem se manifestar. É o que a lei costuma denominar limite subjetivo da coisa julgada, previsto no artigo 472 CPC. Muito bem, nós pararíamos a aula por aqui, se a gente trabalhasse só com essa premissa. Mas nós temos uma questão importante a enfrentar. Às vezes, as relações de direito material que dão ensejo a um processo, elas são muito entrelaçadas, elas são muito imbricadas, elas formam verdadeiras cadeias e vão atingir outras pessoas, que não somente as partes, terceiros. Pensem num fiador, pensem num avalista, pensem num coobrigado. E o que acontece? Sempre que os efeitos da sentença estiverem na potencialidade de atingir alguém que não seja parte, que seja terceiro, esse terceiro pode entrar no processo para ajudar, atrapalhar, enfim. O que nós temos que entender é, a partir do momento em que os efeitos de uma decisão judicial podem se espraiar para fora do processo, confere a determinados terceiros a legitimidade de intervir no processo. E é por isso que a gente chama isso de intervenção de terceiros. Mas há uma consideração a ser feita, para nós encerrarmos essa premissa. Eu dei a falsa impressão para vocês, e se você desligar a televisão agora, você vai imaginar que intervenção de terceiro vai ocorrer quando o terceiro entra no processo porque ele deseja. Ou seja, a intervenção seria esponte própria, por ato volitivo. Não é verdade. Nem toda intervenção de terceiro o sujeito entra porque ele quer. Muitas das intervenções de terceiro vão ocorrer porque alguém de dentro deseja que aquele terceiro seja aportado ao processo. Então nós vamos ter intervenções espontâneas e nós vamos ter intervenções que vão ser coercitivas. E é sobre 2 delas, na verdade 2 espontâneas que nós vamos falar hoje, sobre a assistência e sobre a oposição. Vamos começar então. A assistência vai ocorrer, meus amigos, quando o terceiro que ingressa no processo tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Repetindo, vai ocorrer assistência quando o terceiro que ingressa no processo, e ele deseja ingressar, porque a decisão vai atingir sua esfera jurídica, então ele tem interesse em que uma das partes vença a demanda.
Assistir é uma expressão que na verdade tem vários significados, é uma expressão polissêmica. Assistir pode ser tanto ver, ontem eu assisti televisão, vocês estão agora assistindo TV Justiça, como assistir também pode ser ajudar. Lembra daquela frase, quem não dá assistência? Enfim, o que acontece na prática é, assistir, o terceiro deseja que uma das partes vença o processo. O terceiro torce para que uma das partes ganhe a demanda. Mas aí você vai me perguntar, por que um terceiro teria, abstratamente, um interesse em que alguém, ou autor ou réu, vença a causa? E eu respondo para vocês com base no que a lei estabelece. Porque de acordo com o grau de relação que o terceiro tem com o objeto litigioso, de acordo com o vínculo que o terceiro possui com o mérito da causa, ele pode intervir de duas formas. Nós temos uma assistência que a gente chama de assistência simples, e nós temos uma outra assistência que nós denominamos assistência litisconsorcial. Qual é a diferença entre as duas? Para eu poder explicar isso bem para vocês, eu preciso fazer uma rápida consideração com exemplos, e aí eu estabeleço a diferença entre uma e outra. Vamos pensar primeiro na assistência simples. Visualizem só a cena. Se for melhor, coloque isso até no caderno para você poder enxergar o que eu estou explicando para vocês. Imaginem que um locador, um dono de um apartamento, aluga esse apartamento para um locatário, para um sujeito qualquer. Este sujeito locatário resolve sublocar o imóvel, o que é perfeitamente possível à luz da Lei 8.245 de 91. Então nós vamos ter duas relações jurídicas distintas. Nós temos uma entre o locador e o locatário, e uma entre o sublocador e o sublocatário. Vocês vão ter que concordar comigo que a relação do locador é só com o locatário. O locador tem que deixar o imóvel livre e desembaraçado de pessoas e coisas para o locatário, que ao seu turno tem que pagar o aluguel para o locador. Já o sublocador, agora locatário, tem que deixar o imóvel livre para o sublocatário, que tem que pagar o aluguel para este sublocador. E vocês vão ter que concordar comigo também que o locador originário não tem relação nenhuma com o sublocatário. Porque se eu, Renato, aluguei um imóvel para você, eu não quero saber, não me interessa, não faz parte do meu conhecimento se você sublocou isso para C, para J, para C cedilha, para raiz de pi. Você pode sublocar para quem você quiser. É possível que haja uma cadeia de sublocações, salvo se o contrato vedar, evidentemente. Então a questão que eu tenho a formular a vocês é a seguinte: se eu, locatário, não pago o aluguel para o locador, contra quem este locador originário, dono do imóvel, vai entrar com uma ação de despejo? E a resposta acho que é fácil, é cristalina, para o locatário, porque ele só tem relação jurídica com o locatário. Só que o sublocatário que está no imóvel, fisicamente falando, ele é terceiro, ele não é parte, ele não é nem autor e nem réu dessa demanda, mas ele tem interesse jurídico em que uma das partes vença a causa. Então ele vai ingressar no processo como assistente simples. Ele vai entrar para ajudar o locatário / sublocador dentro daquele processo, porque ele tem interesse jurídico que esse sujeito vença a demanda. Vamos agora, antes de eu fazer a explicação, a diferenciação, vamos falar um pouquinho da assistência litisconsorcial. Imaginem que dois amigos morem juntos num apartamento. Nós temos um apartamento em que dois amigos sejam coproprietários. Se fosse um casal, se fosse marido e mulher, a história seria outra, então eu não posso usar marido e mulher como exemplo. São dois amigos que moram juntos, numa república, por exemplo. Imaginem só que eles resolveram comprar um apartamento juntos. Então eles exercem um regime de copropriedade. Só que eu, Renato, entendo que esse apartamento, que esses dois colegas residem, não pertence nem a um e nem ao outro, pertence a mim. Eu, Renato, posso me insurgir no judiciário